Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um fragmento deste livro aqui, ó, A Escola e os Desafios Contemporâneos de Viviane Mosé, tá? Eu vou ler aqui o capítulo 1, O Valor e o Poder do Saber. Foi uma frase, abre aspas, proletários de todo o mundo, uni-vos, fecha aspas. O que operou uma das maiores transformações sociais e econômicas que o século XX viveu. O saber, que sempre foi sinônimo de poder, mas que pertencia a poucos, agora, por meio da consciência de classe possibilitada pelo contexto marxista, é dirigido às classes populares. O primeiro grande acesso ao conhecimento que as classes populares tiveram foi por meio de uma consciência política. Jornais, panfletos, manifestos incentivavam os operários a lerem sua condição de vida, suas relações de trabalho. A ousadia de fazer pensar foi a grande arma do marxismo. O acesso ao saber por meio do estímulo ao pensamento argumentativo e à consciência crítica. O movimento revolucionário que surgiu dali e que chegou a constituir-se como a segunda maior força política do mundo na Guerra Fria, alimentou-se de conceitos, de interpretações. O marxismo nos trouxe a consciência de que o saber pode ser uma arma mais poderosa do que as outras. Em certo sentido, o texto de Marx abriu as portas para uma nova sociedade, na qual o conhecimento, o conceito, tem cada vez mais valor. Uma sociedade que nasceu da democratização do acesso ao saber, à informação e aos meios de comunicação. Com a certeza de que o saber pode ser mais poderoso do que a força dos exércitos e das armas, o século XX foi atravessado pelo medo do pensamento crítico e pela supervalorização do conhecimento técnico. Os estados capitalistas evitaram uma educação reflexiva e crítica, por medo do comunismo. O comunismo oferecia uma educação doutrinária pelas mesmas razões. Tinha medo de retornar ao capitalismo. Além do mais, como a ciência moderna e suas promessas de um futuro tinham pleno vigor, a educação do século XX esteve voltada para a tecnologia. A consciência disso é que chegamos ao século XXI com um imenso desenvolvimento tecnológico, mas, ao mesmo tempo, com uma cada vez mais alarmante imaturidade política e social. Nunca fomos tão incapazes de conviver, tão incapazes de seguir um acordo, tão incapazes de viver. Odiamos as regras, buscamos um prazer cada vez mais descartável e imediatista. Matamos o que não temos coragem de transformar, fazemos altíssimos uso de drogas lícitas e ilícitas, de medicações psiquiátricas, acessamos a tecnologia contra o tempo, contra a morte, contra o sofrimento, mas desaprendemos a acessar a vida e estamos desaprendendo a reelaborar nossa dor em arte. Ao mesmo tempo, e de modo quase irônico, essa mesma tecnologia que foi incentivada como um modo de nos alienar de nós mesmos, que nos prometeu um futuro sem sofrimento e contradições, é que se viu no século XXI, diante do desgaste ambiental, do aumento da violência. Essa mesma tecnologia se viu também diante de uma nova revolução, ao fazer nascer a sociedade em rede. A revolução tecnológica permitiu a democratização do acesso à informação e ao conhecimento, em outras palavras, ao poder. Essa sociedade, que nasceu como sociedade da informação e que, com as redes sociais, se tornou sociedade do conhecimento, porque produz conhecimento em tempo real, desfez as antigas estruturas de poder,
ao mesmo tempo que deu à luz a novas. Cada vez mais trocas conceituais são diretamente realizadas, novos acordos são feitos, alguns absolutamente inéditos. Não apenas pessoas antes isoladas puderam ganhar poder, mas, com o acesso cada vez mais democratizado à informação, uma geração de jovens, munidos de algum conhecimento e muita ousadia, produziu novos centros geradores de lucros e desfez antigos. Ao mesmo tempo que criou novos modelos de negócios, novos modos de gestão e inspirou novas lideranças. Dadas a fragilidade e instabilidade dessa imensa rede, aqui pensada ao mesmo tempo com relações humanas e como suporte tecnológico para essas relações, poderes se estruturaram e se desfazem muito rapidamente, o que contribui para a instabilidade das grandes oligarquias, dos grandes grupos econômicos. As inovações tecnológicas colocaram em questão a estabilidade do mundo quando, ao lançar sempre novos produtos, tornaram muito rapidamente os antigos obsoletos e fazem com que corporações antes estáveis deixem de existir de uma hora para outra, e com ela os nomes das grandes famílias. Ao mesmo tempo, a mais comum das pessoas pode a qualquer momento ser o centro das atenções. Vide o fenômeno viral do Para Nossa Alegria. Um jovem londrino de 17 anos vendeu sua empresa de tecnologia que criara aos 15 por 30 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, o brasileiro que ocupava a 8ª posição de homem mais rico do mundo caiu para 100 posições em menos de 6 meses e pode, se não reconquistar a credibilidade de sua empresa, ou seja, um conceito, continuar perdendo. De um capitalismo de produtos que se viu esgotado em seu mercado consumidor, surge um capitalismo de conceitos que vende, agora, valores. Quando quase todos possuem quase tudo, o atrativo para o consumo não é mais o produto, mas o que ele diz, os valores e conceitos que agrega. Quando o interesse estava centrado no produto, os grandes investimentos eram feitos em máquinas, mas hoje o maior investimento é feito no ser humano, porque inovar, resolver conflitos e é próprio do humano, de sua singularidade e diferença, de seu talento pessoal. De um modo inusitado, o ser humano ganhou valor no século XXI e passou a ser o centro do sistema e a razão dos maiores investimentos financeiros, que são destinados a pagar os altos salários e a custear a imprescindível formação continuada, ininterrupta, de pessoas que a instabilidade dos conteúdos e saberes impõe. O ser humano no século XXI ganha sim valor, mas não qualquer ser humano. O que possui riqueza, bens, ao contrário de ganhar, tende a perder valor, a não ser o que os alie aos criativos, aos que inventam. Esses sim, os novos geradores de lucros, a nova fonte de riqueza e poder, o valor. Já faz tempo. Não está no que é fixo, como terras, joias, bens materiais, mas nos fluxos de investimento, nos jogos financeiros. E para isso, saber surfar em ondas gigantes ou navegar à vela em tempestades são competências valiosíssimas. Não é mais o executivo de meia-idade racional e frio ou o líder cheio de títulos e diplomas a imagem do homem bem-sucedido, mas o jovem criativo, bem formado e ousado, dotado de uma inteligência viva, que enxerga o todo, que relaciona muitos dados e faz inusitadas sínteses, que lê o presente, que sabe lidar com conflitos, que sabe trabalhar em grupo e que principalmente se sente estimulado e provocado diante de desafios. Além de a inovação ser o motor da economia,
Os impasses ambientais, sociais e econômicos exigem uma geração criativa e ousada, capaz de lidar com grandes problemas e soluções e solucioná-los. A inteligência viva, aplicada ao imediato, ao presente, tem hoje um alto valor, porque somente ela poderá reinventar o mundo antes que desabe. Consequências de sua própria insanidade e exaustão. Mas faltam líderes no mercado, fenômeno que ficou conhecido como apagão de talentos e crises de liderança. Quando meu filho, aos 5 anos, me disse que internet é onde todas as coisas estão, tive que concordar. E onde todas as coisas estão sem corpo. Em função de nossas excelentes memória, acoplada ao corpo, sempre tivemos, nós, humanos, uma rede de signos, de valores, de conceitos. Por isso o ser humano é naturalmente virtual, especialmente porque sonha. A tecnologia nos permitiu reproduzir essa rede de conceitos, de imagem, não apenas nos ligando a nós mesmos, como faz nossa consciência, mas ligando a todos, de modo que hoje ninguém mais é dono dessa rede, com seu agenciamento múltiplo, seus acordos inusitados, nem sempre éticos ou sustentáveis, mas sempre abertos à participação, à interferência. E com isso que temos agora de lidar, sem definir-se em um bem ou um mal. Afinal, a lógica das múltiplas conexões das redes, dos sistemas integrados, essas oposições não dizem mais nada. Mas algumas coisas já sabemos desse novo modo de organização. Se antes tudo tinha origem em um rei, um presidente, o pai, o professor, o chefe, e se era exatamente a existência do que garantia a ordem, hoje não podemos encontrar esse centro da lógica da rede, nem mesmo podemos atribuir poder à pessoa, de tão provisório que é hoje o poder. Ele está nas relações, nos acordos, nas múltiplas e móveis conexões. De uma relação que ia de um ponto, a programação de um canal de TV, a todos os 80 ou 100 milhões de espectadores, agora parte de uma finalidade de relações que se dão em torno de múltiplos centros, nos quais a fala é um a um. Um ator de cinema atrai muitos milhões de seguidores, mas cria seguidores os antes excluídos, as minorias, e também os fundamentalistas, os neonazistas, os pedófilos, os terroristas. A sociedade em que todos estão ligados por inúmeros canais, em uma comunicação que acontece de modo espontâneo, provisório e pontual, em meio a uma multiplicidade de acessos e informação, termina por valorizar todo o núcleo capaz de atrair pessoas. Na nova sociedade, tem poder quem agrega pessoas e faz isso quem tem alguma coisa a dizer, quem tem algum tipo de conteúdo e quem compartilha. É em torno do saber que as pessoas se colocam, especialmente em torno das pessoas que produzem saber. Um saber é um olhar, um conceito, uma interpretação. Diante do turbilhão de informações, diante da crise de valores que vivemos, as pessoas estão em busca de um modo de ver, de uma perspectiva. Dessa dispersão dos centros de poder que passam a se organizar em torno de uma infinidade de acordos. Surgiu uma rede de poder horizontalizada, na qual as relações de mando e obediência permanecem, na qual as hierarquias continuam existindo, mas respondem a jogos tão provisórios que nunca sabemos com quem, onde ou por quanto tempo se dará. Uma inovação tecnológica, um acidente ambiental, um ataque terrorista e antigos centros de poder tornam-se nada.
Imediatamente, novos acordos surgem, novos centros, o enriquecimento dos países emergentes, a crise econômica dos Estados Unidos e do continente europeu são apenas alguns exemplos da instabilidade nas relações de poder no mundo. Diante das grandes crises que vivemos, ambiental, econômica, social, tecnológica, somos todos iguais. São iguais professores e alunos, são iguais pais e filhos, são iguais chefes e empregados. Na verdade, nunca estivemos tão próximos, presidiários e homens livres. Com o uso do celular e da internet, do mesmo modo os favelados e os ricos do asfalto, com as cópias chinesas e todos nós, diante dos grandes desastres ambientais, somos invariavelmente iguais. Desde a civilização egípcia, arrastamos um modelo piramidal de poder, fundado na crença de que a ordem existe o um. É sempre em torno do um que tudo se estrutura. O olho do rei, de um deus, do pai, do mestre, no máximo, cultura egípcia, que quem criou esse primeiro modelo de gestão, o rei, é também o deus. Ao dominar os assuntos dos vivos e dos mortos, os faraós reinavam soberanos sobre a terra. Mas também o domínio intelectual, como herança, não mais dos egípcios, mas dos gregos. Temos a ideia da verdade como ser, como causa primeira, como princípio de tudo. O modelo de raciocínio que o Ocidente criou não tem como alvo a contradição, como acontece com a ideia oriental de complementação dos opostos, no yin e yang. Ao contrário, buscamos a unidade, não buscamos o campo de força que deu nascimento a alguma coisa. Buscamos a causa primeira, originária. Buscamos a verdade. Saímos da multiplicidade dos corpos, das sensações, das mudanças, ou seja, da base da pirâmide, em direção à unidade do pensamento e da alma, da ideia pura da eternidade. A Idade Média aliou a força da religião, do pensamento doutrinário, ao pensamento racional grego. Deus agora não é apenas uma evidência, dada a sua certeza na fé, mas é também a conclusão de uma argumentação lógico-racional, dada pelos teólogos. O desgaste, a exaustão deste modelo trouxe a modernidade científica e filosófica, que começa com Descartes, mas se consolida com Kant, que mostra os limites da razão e a pretensão humana de conhecer a verdade. O homem é limitado e finito, assim como sua capacidade de conhecer. Esse golpe do narcisismo humano não deixa de ser um alívio para a humanidade, que agora se vê livre para criar mais do que com a responsabilidade de conhecer. A manipulação da natureza ganha espaço, a ciência expande seus domínios, a ponto de produzir uma revolução científico-tecnológica que passou a prometer um futuro melhor. Se na Idade Média o futuro era a morte, que poderia trazer o inferno ou o paraíso, agora o futuro passa a ser investido de sentido, tendo em vista os progressos da ciência. Não mais Deus como princípio, não mais verdade, mas o futuro. É nesse sentido que Nietzsche anuncia a morte de Deus na modernidade. O homem mata Deus quando acha que não precisa mais dele. Agora, a ciência deve ocupar o lugar divino e construir, aqui, o paraíso prometido para depois da morte. A euforia científica dos séculos XVIII e XIX, que nasceu da liberdade do pensamento com relação à religião e à fé, revolucionou as relações humanas e sociais, transformou as cidades e o campo. Surge o capitalismo, que exigiu a segmentação do trabalho, a linha de montagem, a mais-valia e gerou a classe de operários, o proletariado. A linha de montagem segmentou o trabalho entre os que cortam, os que costuram, os que vendem, enfim, segmentou a produção e deu origem às corporações. A produção foi segmentada, setorizada, mas o poder continuou piramidal. Ao mesmo tempo, a linha de montagem, ao produzir a classe operária com suas imensas contradições, possibilitou o surgimento de um novo saber, o marxismo,
que se configurou como uma nova arma, capaz de derrubar estruturas cristalizadas. O século XX viu estados ruírem, viu outros surgirem, viu uma guerra fria marcada antes de tudo pela consciência política, mas o poder piramidal permanecia. Mesmo nos novos estados, tudo se reduzia a um nome: Stalin, Lenin, Fidel. Foi somente com o surgimento da sociedade em rede, nascida no imenso investimento em conhecimento técnico, que um novo modo de gestão se impôs. O mais importante dessa nova sociedade, a sociedade do conhecimento, são as relações de poder que se esgarçam. Enquanto novos agenciamentos surgem, temos agora de elaborar novas questões para essa nova sociedade que emerge, ainda cambaleante à nossa frente. Quando a internet surgiu, os primeiros usuários foram as universidades, e naquela época acreditávamos que seria um tipo de ameaça, muito mais do que um ganho. Como não poderíamos conceber uma ordenação sem centro, acreditávamos que a rede de computadores seria controlada por alguém, ou que seria altamente perigoso. O que aconteceu é que não sabíamos conceituar ou descrever aquele cenário. Não tínhamos e ainda não temos uma estrutura gramatical capaz de dizer essa complexidade. Essa troca descentralizada, múltipla, móvel, que não se torna um caos, ordenada a partir de múltiplos centros imprevisíveis e instáveis, está a rede. Ainda teremos muito trabalho até entendê-la. Na verdade, uma nova cognição é necessária para lidar com ela, um novo ser humano, e ele já está para nascer. Se o poder piramidal se exercia por meio do medo, a amplitude da rede estimula a ousadia, uma ousadia com a qual temos que aprender a lidar ou se transformará em falta de limite, falta de noção sobre si mesmo e sobre o mundo. Se o racionalismo antes acontecia em linha, ou pondo dois lados, o bem, o mal, o certo e o errado, hoje na rede lidamos com as infinitas possibilidades e os infinitos graus que existem entre uma coisa e outra, além da instabilidade de valores com as quais temos que aprender a lidar. Ou caímos em um relativismo moral nefasto. Se a contradição era um problema do discurso, agora essa contradição é assumida no discurso. Os amigos virtuais são amigos, mas ao mesmo tempo não são. Se antes fazíamos uma coisa de cada vez, hoje sabemos que podemos abrir ao mesmo tempo muitas portas e alimentar todas, porque a nossa cognição é capaz de lidar com multiplicidades. Enfim, se antes recebíamos os valores prontos, hoje, com a crise de valores, temos que aprender a criá-los, produzir, em vez de apenas memorizar o conhecimento, criar, em vez de apenas reproduzir valores, abrir novos mercados, em vez de apenas se enquadrar no existente. São alguns dos pontos que definem o homem contemporâneo. Vivemos, enfim, uma transformação que chegou muito rapidamente, que aproximou pessoas, mas não diminuiu de modo significativo as desigualdades econômicas, e isso gerou ainda mais caos social, mais violência. Uma boa metáfora para o que estamos vivendo é a troca de casca do caranguejo. Quando um caranguejo cresce, quando se torna maior, perde sua casca e sobre a pele já se desenha uma nova, mas é apenas um desenho. Enquanto sua nova casca não endurece, criando o escudo protetor próprio do crustáceo, o caranguejo deve se proteger dos ataques de outros animais. Nossa sociedade está trocando de casca. Uma nova casca já se configura e já podemos vê-la, mas ela ainda não tem consciência suficiente. Vivemos uma transição. Temos um pé no futuro e outro na barbárie. Mas o caos contemporâneo, cheio de crises e conflitos, anuncia uma nova ordem, que já está, de algum modo, configurada. Uma ordem na qual a exclusão não será mais fundamentalmente econômica, mas intelectual e cultural.
As desigualdades econômicas ainda são muitas, mas não podemos negar. Em um mundo que vive uma séria crise de consumo, tirar as pessoas da miséria é o mesmo que abrir um novo e fértil mercado consumidor, o que significa fortalecer a indústria, diminuir o desemprego, de tal modo que, se cada pobre é um consumidor em potencial, a pobreza parece ter seus dias contados. Não é à toa que a abertura de mercados consumidores, como aconteceu no Brasil, foi o fator de aceleração das economias emergentes. Mas, neste momento, nesse mesmo mundo onde o poder não é mais número de carros ou de sapatos, mas a capacidade de produzir conceitos, a desigualdade econômica deixa de ser o maior fator de exclusão social. Esse fator agora é a desigualdade de formação intelectual e cultural. A educação é o que de fato vai definir a exclusão ou a inclusão de pessoas no processo social do século XXI. Essa desigualdade é o que ainda segrega os países emergentes, segrega as classes populares, segrega os diferentes. Mas não se trata de qualquer tipo de educação ou de escola. Precisamos enfrentar este fértil e difícil problema. O que é educar no século XXI? O que é realmente importante aprender? É isso, gente, esse livro é incrível! Super indico para vocês, tá? A Escola e os Desafios Contemporâneos, Viviane Mosé. Tchau!